pessoal, eu sou Delvacir Costa, sou professor de teologia e nós estamos iniciando uma matéria extremamente importante para todos aqueles que aspiram ao ministério pastoral e que querem envolver-se com a liderança da igreja. Essa matéria chama-se Administração Eclesiástica. Eu tenho visto ao longo da minha vida muitos excelentes pastores terem problemas sérios com igrejas por causa de uma péssima administração. São bons pastores, pregam bem, desenvolvem as funções pastorais com muita graça, com muita sabedoria, com muita unção de Deus, abençoam a vida das pessoas, mas quando trata-se da parte técnica, da parte administrativa, acabam pecando e cometendo erros gravíssimos que às vezes acabam lhe custando o pastorado naquela determinada igreja. Um bom pastor, ele tem o dever, ele tem a obrigação de conhecer o lado administrativo. Ele não precisa ser um excepcional administrador, mas ele tem que dominar a parte administrativa. Ou então entregar a igreja, a administração da igreja nas mãos de um leigo preparado, qualificado para ser o presidente da igreja. No nosso meio, no meio batista independente, via de regra, o pastor é o presidente da igreja. Por isso, essa disciplina é extremamente importante e por isso nós estamos aqui para ministrar administração eclesiástica e eu espero que você não fique apenas nessa videoaula, mas que você possa estudar profundamente o assunto. Na sua apostila nós temos uma bibliografia e você deve adquirir e estudar, não apenas ler, mas estudar estes livros para que você se torne um bom administrador e que o seu ministério pastoral não seja prejudicado, não seja derrubado por uma administração deficiente, falha e muitas vezes caótica. Por outro lado, eu quero lembrar que existem excepcionais administradores que não são bons pastores. Como vocacionado por Deus para trabalhar na sua obra, para tomar conta da igreja que não é sua, que é do Senhor, você precisa buscar um ponto de equilíbrio entre a administração e o pastorado. Pastorado é uma coisa, administração é outra. E você precisa buscar um ponto de equilíbrio. Ser um pastor segundo o coração de Deus, mas ser um bom administrador segundo as normas, as técnicas e as leis dos homens. Só assim você conseguirá desempenhar o ministério com excelência. Os pastores com excelência, eles não são apenas bons pastores, eles são bons administradores. Os pastores com excelência não são apenas bons administradores, também são bons pastores. E é o que eu espero e é por isso que nós estamos aqui ministrando essa aula, para que você alcance a excelência ministerial, tendo uma capacitação plena para o pastorado e para a administração eclesiástica. Essa matéria, partindo dos princípios básicos da administração geral, ela visa oferecer recursos para uma administração eficaz da igreja local, da igreja que você pastoreia ou que você irá pastorear. Planejamento e ação e avaliação da ação pastoral são muito importantes. Planeje e faça uma avaliação periódica de tudo aquilo que você está fazendo como pastor e principalmente como administrador. Implemente estruturas organizacionais, funcionais. Existem igrejas, eu vou falar sobre isso mais à frente, existem igrejas cuja máquina administrativa é extremamente pesada e não é funcional. Essas organizações, elas estão nos diferentes níveis de atuação pastoral para ajudar, para impulsionar o trabalho pastoral com o envolvimento dos membros da igreja, dos leigos, na atividade administrativa e também nas lides ministeriais.
nosso conteúdo programático, nós estaremos trabalhando com os seguintes temas: a importância da matéria, já falei um pouquinho sobre isso, vou falar um pouco mais ainda, a igreja e as leis. A igreja como pessoa jurídica, como personalidade jurídica, ela está debaixo das leis humanas. Aquela ideia espiritualizada de que Deus é o Senhor da igreja e as leis não têm nada a ver, é totalmente equivocada. Nós estamos em uma nação regida por leis e como igreja, dentro deste país, dentro desse contexto, nós temos a obrigação de nos submetermos às leis nacionais e constitucionais. Nós temos a igreja e seus departamentos. Quais são os departamentos? É aquilo que eu falei de estrutura funcional. Nós precisamos trabalhar com uma igreja leve e que funcione. As assembleias administrativas, elas devem existir? Não devem? Qual é o período, a periodicidade dessas assembleias administrativas e como elas funcionam? Para que elas existem? Nós falaremos sobre a agenda pastoral e os calendários da igreja como um todo, falaremos sobre o orçamento e caixa, que é muito importante, e depois teremos alguns assuntos diversos para que a gente discuta também. Os objetivos dessa disciplina, quais são? Por que nós estamos ministrando? Nós queremos ajudar o aluno a conhecer alguns princípios básicos da administração. O que é fundamental, o que é básico? Eu não vou tornar você um administrador de empresas. Para isso, existe uma faculdade, existe um curso de nível universitário, de nível de graduação, chamado Administração de Empresas. Excelente, mas não é o que nós vamos fazer, nós vamos apenas arranhar a superfície desse contexto todo de administração. Instruir sobre leis e normas que regem uma igreja, quais são, existem, tem gente que nem sabe que existe, quais são, o que fazer. E nós temos como objetivo capacitar o aluno para administrar uma igreja gerindo os seus negócios. Os negócios da igreja não são apenas negócios do reino. Esta é a prioridade. Esse é o fundamental. Mas nós temos negócios humanos, legais, que nós precisamos gerir como pastores e líderes da igreja do Senhor. Esses são os objetivos da nossa disciplina. As exigências da matéria e a avaliação, a forma de avaliação. Quais são as exigências? Além de assistir essas videoaulas, você terá que participar em todas as aulas do módulo aí na sua igreja, onde você está matriculado, onde o Seminário Teológico Batista Independente do Paraná envia mensalmente os seus professores por ele escolhido e por ele, Seminário Batista Independente, qualificados para ministrar as aulas. Então você tem que assistir todas as aulas. Não adianta você assistir a videoaula, você tem que participar da aula com o professor presente. Você tem a possibilidade de tirar as suas dúvidas, de debater, de conversar e de ter um aprendizado muito maior. O estudo da apostila. Você recebe essa apostila com 1 mês de antecedência antes da aula, então você deve estudar, não é apenas ler. Você pode fazer uma leitura de uma apostila dessa em meia hora, 40 minutos. Isso não é o suficiente. Você tem que ler, estudar, rabiscar, eu vou usar esse termo, rabiscar, fazer as suas anotações e, repito mais uma vez, estudar a bibliografia que está aqui, que é recomendada. A avaliação dessa disciplina será uma prova que você vai fazer aí no núcleo onde você está matriculado, e na própria apostila existe um trabalho acadêmico que é exigido. Aqui na apostila tem todas as orientações sobre esse trabalho acadêmico. Você vai fazer o trabalho e entregar para o professor. A soma e divisão dessas duas avaliações vai dar a sua média, que com a média 7 você será aprovado. Menos do que isso, você terá que fazer um trabalho complementar para alcançar a média mínima exigida pelo Seminário Teológico Batista Independente do Paraná. Qual é a importância da matéria? A administração eclesiástica é importante? Sim. Nós já vivemos, e infelizmente em alguns grupos denominacionais, ainda existe um grupo de pessoas que acha que tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Eu ouvi um pastor dando uma entrevista
sobre o nome da igreja, o nome que ele deu para a sua igreja. O nome da igreja é Igreja Evangélica Pentecostal de Cantalabaci. E a história dessa igreja é muito interessante. O pastor saiu de uma outra denominação, não sei porquê, não me interessa saber. Ele saiu de uma outra denominação, fundou uma igreja, começou a fazer cultos, mas a igreja não tinha nome. E ele estava em casa se arrumando, vestindo terno e a gravata, que era exigência para dirigir o culto, para ser obreiro, para ser pastor. E ele teve uma ideia genial que ele atribui ao Espírito Santo. Quando ele estivesse entrando no templo, a primeira palavra que ele ouvisse seria o nome da igreja. E a Igreja Evangélica Pentecostal já era de praxe, já estava definido. E quando ele estava entrando no templo, uma irmãzinha que era membro daquela congregação estava orando em línguas estranhas. E quando o pastor entrou na igreja, a irmã falou em línguas a palavra de Cantalabaci. Então surgiu a Igreja Evangélica Pentecostal de Cantalabaci. Gente, isso seria hilário se não fosse trágico. Mas infelizmente tem muita gente que acha que o Espírito Santo dirige em todas as coisas e usa a Bíblia para apoiar a sua ideia, a sua afirmação. As leis que regem a nossa nação, as leis que regem uma organização jurídica, como é uma igreja, uma personalidade jurídica, não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo diz que nós devemos nos submeter às leis instituídas e às autoridades constituídas no país. Então, estudar a matéria é extremamente importante. Uma igreja com uma administração fraca ou confusa é uma igreja problemática. Pode ser uma igreja abençoada espiritualmente, mas ela terá problemas e, como eu disse bem no início da minha fala, alguns pastores perderam o seu ministério, fracassaram como pastores locais por serem péssimos administradores. Uma boa administração depende de preparo, de conhecimento de técnicas contábeis e administrativas. Então o pastor precisa, além de estar bem assessorado, precisa conhecer essas coisas, conhecer essa disciplina. A liderança eficiente e organizada motiva os membros a prestarem um serviço responsável. Quando você percebe que a igreja é uma igreja juridicamente e administrativamente organizada, você tem prazer em contribuir para essa igreja. Quando você vai fazer parte de uma instituição qualquer, que é uma bagunça administrativa, você tem dificuldades. E você vai pensar, você vai analisar o seu envolvimento. Na igreja é a mesma coisa, é a mesma situação. Começamos então o nosso conteúdo programático com a igreja e as leis. E antes de mais nada, nós temos que definir o seguinte: a nível de leis, existem dois tipos de pessoas. Existe a pessoa física, que é eu, que é você, que sou eu, que é você, que é aquela pessoa desde o seu nascimento até a sua morte. É um cidadão, ele tem um CPF, um cadastro geral de contribuinte na Receita Federal, e o seu CPF é um número que o acompanha por toda a vida. É interessante que carteira de identidade você pode ter várias. Aliás, você pode ter uma carteira de identidade em cada estado da federação. Não existe problema quanto a isso. Eu tenho uma carteira de identidade que eu fiz no Rio Grande do Sul, e como ela estava muito velha, muito estragada pelo tempo, deteriorada pelo tempo, aqui no Paraná, eu fiz uma nova carteira de identidade que tem um outro registro geral. CPF você tem um em todo o país. Não tem como você ter um outro CPF. Você, como pessoa física, você é um CPF. A pessoa jurídica são instituições e elas não têm um CPF, elas têm um CNPJ. Eles têm um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É instituição. Ser humano, cidadão, não tem CNPJ, tem CPF. Você é uma pessoa. A instituição, igreja, é uma pessoa jurídica. E assim como eu e você, enquanto cidadãos, temos leis que regem a nossa conduta diante dos direitos e da Constituição brasileira, a igreja, enquanto pessoa jurídica, tem outros tipos de leis.
que regem a administração da igreja. Então, pessoa jurídica somos eu e você. Pessoas físicas. Pessoa jurídica são instituições. A igreja é uma pessoa jurídica. A igreja não funciona de qualquer forma e assim o bel prazer. A igreja funciona de acordo com leis específicas que regem personalidades jurídicas. Isto posto, a igreja, como pessoa jurídica, ela tem que ter os seus estatutos. O que é o estatuto? É o código de existência, é aquilo que rege a igreja enquanto pessoa jurídica. Fins, nome, administração, recebimento de membros, questão de receita, tudo isso, disposições gerais, denominação a que pertence, tempo de existência, tudo isso entra no estatuto. Quando a igreja vai ser organizada, para que a igreja seja organizada e que receba o seu CNPJ, ela tem que apresentar um estatuto registrado em cartório. Esse estatuto, ele é feito de que forma? O pastor inventa? Não. Quando o pastor tem competência, tem habilidade, ele estuda, ele analisa, ele cria um estatuto dentro de um padrão pré-existente para organizações religiosas, igreja no caso, e ele apresenta para a igreja que vai aprovar, reprovar, fazer emendas ou, enfim, rejeitar e fazer um novo estatuto. Se o pastor não tem essa habilidade, ele tem algumas possibilidades. Primeiro, ele pode pegar um advogado, membro da igreja, um contador, membro da igreja, que vai fazer o trabalho, ou contratar um que vai fazer o trabalho e vai apresentar para aprovação em assembleia. Estatuto de igreja, ele é aprovado em assembleia, especificamente convocada com essa finalidade. Não é na ceia, não é depois do culto do domingo, não. Existem normas para aprovação. Caso o pastor não queira isso, ele pode formar uma comissão de membros da igreja e essa comissão vai estudar, vai analisar e vai fazer um projeto de estatuto. Esse projeto será apresentado em assembleia, discutido, depois que os membros receberem uma cópia e analisarem e votarem no todo ou item por item. Normalmente a igreja opta por votar parágrafo e artigo por artigo e, enfim, uma vez aprovado, ele é registrado em cartório, mas ele passa a valer a partir do momento da sua aprovação em registro em ata, que é algo muito importante, sobre o qual nós falaremos depois. Além do estatuto, a igreja pode optar, e a maioria das igrejas faz a opção por um regimento interno. O que é o regimento interno? O regimento interno são todos aqueles trâmites e normas legais de uma igreja que não entram no estatuto por não ser finalidade e para não tornar o estatuto muito longo, muito extenso. Então, nesse caso, cria-se um regimento interno. Por exemplo, no estatuto você não vai colocar a eleição de departamentos e o funcionamento de cada departamento ou ministério da igreja. Isso cabe ao regimento interno. Por exemplo, a forma que a igreja vai atuar educacionalmente. O estatuto prevê que a igreja pode atuar na área de educação. O regimento interno estabelece as diretrizes e as regras para essa atuação. Ação social, a mesma coisa. A igreja tem um carro, a igreja tem um equipamento de som, a igreja tem os seus bens. Como esses bens serão usados e geridos? Não compete ao estatuto, compete ao regimento interno. Então, uma boa igreja, ela tem o seu CNPJ, ela foi registrada legalmente nos órgãos competentes, ela tem os seus estatutos juridicamente aprovados e registrados, e ela tem o seu regimento interno que gere toda a parte administrativa da igreja. A igreja é obrigada, por lei, a fazer a declaração anual de imposto de renda. Embora, como organização sem fins lucrativos, a igreja seja isenta, ela tem que fazer a declaração.
Não é porque ela é isenta que ela não precisa declarar. Uma declaração de isenção, o contador da igreja vai vai apresentar essa declaração anualmente dentro da data prevista, de acordo com a Receita Federal do nosso país. Se a igreja não fizer isso, ela terá problemas a curto prazo com a justiça brasileira em termos de impostos e legalidade. A igreja não vai poder comprar uma propriedade, a igreja não vai poder contratar alguém no regime de CLT, um funcionário, uma secretária, uma zeladora, alguém que vai trabalhar. Por quê? Porque ela estará com a declaração de imposto de renda atrasada, não feita, e isso traz inclusive multas e problemas sérios para a igreja, compra, venda, etc. de bens. Então, lembre disso, a igreja é isenta, mas ela precisa fazer a declaração anual. Sobre o CNPJ eu já falei, a igreja vai ser registrada normalmente, legalmente, para ter existência. Hoje em dia, muita gente despreparada abre uma portinha qualquer, um salãozinho qualquer e faz o quê? Abre uma igreja. Não tem nenhuma documentação, não tem nada. Igreja só existe se tiver CNPJ. Igreja só existe se tiver personalidade jurídica. O que é uma igreja sem CNPJ? É uma criança que nasceu e os pais não foram ao cartório registrar. Hoje isso é muito raro. Antigamente, principalmente aqueles que moravam no interior, lá no Rio Grande do Sul, a gente diz lá na campanha, as pessoas nasciam, e aí no sertão brasileiro de uma forma geral, as pessoas nasciam e eram registradas meses depois, quando o pai ia à cidade. Uma parteira fazia o parto em casa, e às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano depois, a criança era registrada. Hoje em dia isso não acontece. E algumas crianças, infelizmente, passaram anos, foram registradas quando foram para a escola. Uma igreja sem CNPJ é uma criança sem certidão de nascimento, para ficar bem claro. Então a igreja tem que ter o CNPJ. A igreja e os seus departamentos. Gente, eu quero começar aqui dizendo que eu não gosto desse termo departamentos. Departamentos engessa demais. É muito técnico. Eu entendo que a igreja deva ter ministérios, que é diferente de departamento. Departamento que tem são lojas de departamento. No Brasil a mais conhecida é a Havan, é uma loja de departamento. No meu tempo de menino tinha a Mesbla, tinha outras lojas de departamentos, mas hoje nós temos como maior referencial de loja de departamentos no Brasil a Havan. Diversos departamentos, você encontra de tudo nessas lojas. De roupas, confecções, eletrodomésticos, passando por ferramentas e etc. Igreja não deveria ter departamentos, deveria ter ministérios. Mas, dentro da nossa estrutura denominacional, a maioria das igrejas ainda opta por departamentos, cuja eleição da sua diretoria, dos seus presidentes, dos seus líderes, acontece anualmente. Quais são os departamentos ou ministérios de uma igreja? No meio batista, extremamente importante a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical surgiu em Gloucester, na Inglaterra. Robert Hikes começou a fazer um trabalho com meninos de ruas, com alguns jovens e adolescentes desencaminhados, vivendo na marginalidade e na extrema pobreza. Ele começou a reuni-los dominicalmente para ensinar-lhes princípios bíblicos, alfabetizá-los e algumas outras coisas de utilidade prática. E as igrejas incorporaram a escola bíblica dominical como a área de ensino da igreja, e a maioria das igrejas tem uma escola bíblica dominical bem estruturada por faixas etárias, com o seu material denominacional ou não, e é o responsável maior pelo ensino da vida, da fé e da doutrina cristã aos membros dessa igreja, aos filhos dos membros da igreja, aos neoconvertidos e às pessoas que frequentam os congregados dessa igreja. A escola bíblica dominical
é muito importante. Deve ter professores preparados, treinados, qualificados. Não basta ter boa vontade, tem que conhecer a palavra e conhecer um pouquinho de didática. Eu entendo que a igreja, através do seu pastor ou de um outro líder competente, deve treinar os professores da Escola Bíblica Dominical, e esse treinamento ele deveria acontecer anualmente, ou enviar ou convidar instituições como a PEC, que é uma instituição muito conhecida e de excelente credibilidade no nosso país, para fazer o treinamento dos seus professores. O professor de escola dominical tem que ser treinado, qualificado para a função e para a faixa etária na qual ele está atuando. Então, a Escola Bíblica Dominical é um departamento extremamente importante e funcional, ou um ministério, como eu prefiro. Depois nós temos o departamento ou ministério de jovens, quando eles estarão desenvolvendo uma programação eclesiástica, litúrgica, mais ao nível dos jovens, as músicas, o treinamento, enfim, de uma forma geral, tudo que acontece no culto de ser liderado por um jovem, deve ser presidido por um jovem, ou uma pessoa com uma mentalidade muito jovem, muito contemporânea, guardando os princípios bíblicos, mas uma pessoa ativa, dinâmica e que envolva os jovens e adolescentes no trabalho que deve ser feito. Departamento de jovens é outro. Departamento feminino normalmente é o que melhor funciona em todas as igrejas. As mulheres trabalham e trabalham muito. As mulheres fazem almoço, fazem bazar, as mulheres atuam na oração, na intercessão, na manutenção de missionários, enfim, uma série de coisas. E via de regra as mulheres não dão muito trabalho para o pastor como departamento. É um departamento altamente funcional. Deve ter objetivos bem claros, bem definidos e, logicamente, tem que ser presidido por uma mulher e não necessariamente pela esposa do pastor. Qualquer mulher competente pode ser eleita presidente ou líder do departamento ou ministério feminino, e esse ministério, eu repito, é uma bênção na maioria, na absoluta maioria das igrejas. Depois nós temos o departamento masculino, no meio batista independente, DOB, Departamento de Homens Batistas Independentes, que em raras igrejas funciona bem. Por quê? Porque o DOB nunca tem, ou na maioria das vezes não tem, um objetivo claro. Porque as mulheres se reúnem e vamos reunir os homens. Para quê? Para mais um culto? Não funciona. Então, o departamento masculino, o departamento de homens, ele precisa ter um objetivo, uma razão para existir. Quando isso acontece, ele costuma funcionar. Quando é apenas um concorrente, um competidor com o departamento feminino, não funciona. Os homens vão para mais um culto e a maioria dos homens opta pelo futebol, pela televisão, por alguma outra coisa, ou a Lélia que trabalha o dia inteiro e não vai só para mais um culto apenas de homens. Então, qual é o objetivo desse departamento? Tem que ficar bem claro. Grupo de adolescentes, a maioria das igrejas une o grupo dos adolescentes aos jovens, e aí nós criamos um problema muito sério, porque nós temos adolescentes com 13, 14 anos, e nós temos jovens com 25, 26. A distância é muito grande, muito longa. Não há como você colocar um adolescente, um menino de 13, 14 anos, no mesmo nível de conhecimento, de conversa, de atuação que um jovem com 24, 25 anos. Então, é ideal ter um grupo de adolescentes na igreja com a sua idade limitada ali até os 16, 17 anos, talvez, e que funcione da mesma forma que o departamento de jovens, que o Ministério de Jovens, mas numa linguagem, numa programação mais adequada ao adolescente que ainda está em fase de amadurecimento, de crescimento intelectual e também emocional, que é diferente, que é um estágio diferente do jovem. Mas o grupo de adolescentes, ele costuma ser bênção para aquelas igrejas que os têm e funcionam. Ministério infantil é diferente da escola bíblica dominical.
O ministério infantil, via de regra, ele funciona no culto infantil no domingo à noite. O cultinho, que alguns dizem das crianças, não é apenas para tirar as crianças do templo na hora da pregação, para que não perturbem os pais e não tumultuem o ambiente. A criança tem que ir para o culto infantil para ser ministrada na palavra de Deus de acordo com a sua, ou em conformidade com a sua idade. Ela vai ser ministrada, vai ter uma pregação num nível que ela entenda. Então, o ministério, pode-se usar professores da escola bíblica dominical? Pode. Mas é uma outra coisa. Escola bíblica dominical é uma outra coisa que ministério infantil. Ministério infantil, via de regra, funciona nos domingos à noite, em algumas igrejas num outro culto semanal, quando as crianças têm uma ministração. Algumas igrejas tiram, a maioria, tira as crianças na hora da pregação. Eu entendo que a criança, ela deve ter o louvor e o culto dela todo, coordenado pelo Ministério Infantil, paralelo ao culto. Ela não sai na hora da pregação. Ela já vai direto para a sua sala, definida por faixa etária. E eu não vejo sentido meninos com 12, meninas, crianças com 12, 13, já adolescentes, com 11 anos, com 10 anos, indo para culto separado. Eu entendo que com 10 anos, com 8 anos, 9 anos, ele já tem condições de sentar e assistir o culto e ouvir a pregação junto com os adultos. Então, o ministério infantil é para crianças que não têm condições de acompanhar o culto, a liturgia e a pregação, principalmente, num nível de adultos. Se ela tem, ela não deve ser separada do corpo total da igreja, ela deve participar do culto e da liturgia toda juntamente com a igreja. Existem algumas igrejas batistas gostam muito disso, principalmente quando estão envolvidas em construção, da comissão de construção e manutenção. Normalmente diáconos fazem parte disso, construtores, mestres de obras, engenheiros. Não faz sentido um mecânico de automóveis fazer parte de uma comissão de construção, um advogado fazer parte. Eu acho que tem que ser pessoas, quando a igreja tem e a tem permanente, ou mesmo que temporária, tem que ser gente que entenda do assunto. E normalmente o pastor não entende muito disso, portanto não deve atrapalhar querendo fazer parte da comissão. Temos o que mais aqui? Conselho de missões. O conselho missionário de uma igreja é extremamente importante. São pessoas que amam missões, que são bem informadas sobre missões, que são bem relacionadas com agências missionárias e com missionários, e que vão trazer para a igreja, coordenados, liderados pelo pastor, que deve ser o maior incentivador de missões da igreja. Quando tem um conselho missionário e a igreja não investe em missões, não funciona. Então, o conselho missionário está debaixo da autoridade pastoral, em conformidade, em consonância com a visão missionária que o pastor tem. Se o pastor não tem visão missionária, não adianta você ter um conselho de missões na igreja, não vai funcionar. E a igreja tem que fazer missões. A maior missão da igreja é fazer missões. A igreja que se preocupa consigo mesmo, que preocupa-se apenas com a própria igreja, ela está descumprindo a função bíblica e cristã de igreja. Igreja existe para fazer missões, por isso o conselho de missões é extremamente importante. Departamento de evangelismo. Gente, honestamente e particularmente falando, eu não gosto disso. Eu não teria numa igreja por mim pastoreada departamento de evangelismo, porque eu entendo que todo cristão, ele é um evangelista e ele deve evangelizar dia após dia. Ele deve ser um evangelista. Mas existem igrejas que têm departamento de evangelismo que fomentam as atividades evangelísticas na igreja, que promovem as atividades, que promovem eventos. Tudo bem, se for para promover eventos, desde que a igreja faça evangelismo no seu dia a dia, desde que cada crente seja um evangelista. Então, tudo bem, mas tem que funcionar e tem que trazer gente nova para a igreja. E a responsabilidade de evangelizar não é apenas dos membros do departamento ou ministério de evangelismo. A responsabilidade de evangelizar é de todos. Todo crente é um evangelista. Quando Jesus Cristo disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ele não disse para um departamento da igreja, ele disse para todo cristão.
Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, diz o apóstolo Pedro. Para quê? Para anunciar as novas, as virtudes, o evangelho daquele que vos chamou das trevas para a luz. Quem? Pastor? O departamento de missões, o departamento de evangelismo? Não, todo crente. Se você é crente, você é um evangelista. Se você não evangeliza, eu sou obrigado a questionar o nível de comprometimento com o Cristo do cristianismo. Comissão de visitação é uma daquelas comissões que, quando a igreja é grande e tem apenas um pastor, ela pode ter algumas pessoas, mas o trabalho de visitação é trabalho pastoral, é trabalho da equipe pastoral e da equipe diaconal da igreja. Você eleger pessoas que vão visitar. E outra coisa, eu acho que a igreja que vive em unidade, que vive em comunhão, a igreja que quer ser a igreja apostólica, a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela deve ter o hábito de visitar-se mutuamente. Os crentes viverem em comunhão no partir do pão, comer juntos, fazer um junta-panelas de vez em quando. Não é só aquela panelinha, não é junta-panelinha. É junta panelas, é você ir na casa do irmão, levar alguma coisa, fazer uma refeição com ele, mas que isso seja uma prática usual de toda a igreja, sem preferências ou sem grupinho hermeticamente fechado. Você até pode ser uma panelinha na igreja, mas não seja uma panelinha com tampa. Seja uma panelinha aberta para que outras pessoas possam participar. Então essa comissão aqui faz parte do nosso conteúdo programático, faz parte da nossa disciplina, mas eu acho que deve ser uma coisa assim vista com muito cuidado e não deve substituir o trabalho pastoral. Quem cuida da ovelha não é a ovelha, é o pastor. Quem cuida do rebanho é o pastor. Então, o pastor elege uma comissão de visitação e fica no gabinete. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, não cheiro de escritório. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí. Comissão de visitação, departamento de educação cristã é o que vai treinar obreiros, que vai treinar líderes em consonância com a escola bíblica dominical, mas não necessariamente o mesmo. Departamento de música, quando a igreja tem músicos competentes, não é apenas a equipe de louvor, não são apenas os que cantam e tocam, mas também deveria esse departamento de música, deveria ensinar membros da igreja que têm vontade tanto a tocar um instrumento como técnicas vocais, ensinar os crentes na área, educar e treinar, formar os crentes na área de música. Assistência social, para mim, deve ser, não é apenas um departamento, é a função primordial do diácono. Servir as mesas em Atos não é distribuir os elementos da Santa Ceia, é pegar a cesta básica e levar para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Assistência social, biblicamente falando, é função do diácono. Diácono não é um substituto do pregador, do pastor, não é o que manda na igreja, não é o patrão do pastor. Diácono na igreja primitiva é o assistente social. Então a igreja pode ter assistência social, deve ter, mas é uma função biblicamente instituída para o diácono. Ou melhor falando a linguagem de Atos, o diácono foi instituído. O diaconato, o ministério diaconal, foi instituído para cuidar da assistência social. Se você é diácono e não cuida da assistência social da igreja, peça exoneração da sua função, porque você não é diácono à luz da palavra de Deus. Os departamentos são esses, nós temos muitas outras coisas para falar dentro do assunto, mas isso aqui é o básico, é o fundamental. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos numa outra videoaula com a continuação da matéria. Releia a sua apostila, reveja esse vídeo e capte o máximo que você puder para que você seja um excelente pastor, ministerialmente e administrativamente falando. Muito obrigado pela sua atenção até esse momento.